Olá, sou o professor Poveda e vamos dar início a mais uma videoaula da disciplina Administração da Produção do curso de Tecnologia em Gestão da Produção. Função produção, projetando a produção. A isso se chama planejamento ou projeto do processo de fabricação. Quais fatores influenciam na escolha do processo de fabricação? Pode ser o material. Alguns materiais, por exemplo, não são usináveis ou têm a usinabilidade muito difícil. Outros não são disponíveis em determinadas apresentações. Por exemplo, barras ou chapas. Forma e dimensões. Isso está relacionado com o projeto e a destinação daquele determinado componente. Por exemplo, peças de grandes dimensões podem não ser usináveis. Ou pela forma, por exemplo, a carcaça de uma válvula ou de uma bomba. Quantidade a produzir. Aqui está relacionado a um lote total. Dependendo do processo, o tempo para a produção desse lote pode ser muito grande, em processos que demandam um grande tempo para a produção unitária, da unidade a ser produzida. Taxa de produção. Determinados processos podem ser viáveis em relação à quantidade total, mas eu preciso produzi-los num tempo muito curto, o que limita ou inviabiliza alguns processos. Precisão e acabamento. A precisão e acabamento pode ser também um fator limitante. Por exemplo, peças fundidas normalmente precisam de um retrabalho para alcançarem uma precisão ou qualidade superficial em determinados níveis. E dependendo do formato, ligamos aqui aquele outro fator limitante, pode não ser usinável em determinadas regiões. Disponibilidade de recursos, talvez a parte mais importante aqui. Os recursos disponíveis em determinadas organizações de transformação podem não ser adequados a determinados processos. Estamos falando aqui de disponibilidade de recursos financeiros. Eu posso não ter os recursos financeiros para aquisição da matéria-prima, dos equipamentos ou pagar o pessoal necessário. Posso não ter os equipamentos disponíveis e ter que adequar o processo aos equipamentos disponíveis na organização. Posso não ter um pessoal adequado a determinados processos e adequado a outros. Meu espaço físico pode não ser suficiente. Talvez eu tenha que terceirizar essa produção. Desenvolver, produzir num outro processo disponível não internamente, sim externamente. Com relação à classificação dos processos de fabricação, temos dois grandes grupos, com remoção de material ou cavaco e sem remoção de cavaco. Com remoção de material ou cavaco, temos a usinagem, que também pode ser dividida em dois grandes grupos, os convencionais, torneamento, fresamento, furação e assim por diante, e os não convencionais, jato d'água, remoção eletroquímica, eletroerosão, a laser, a plasma, etc. Já nos processos com remoção de cavaco, temos 4 grandes grupos: fundição, soldagem, metalurgia do pó e conformação a frio, no caso esta laminação, extrusão, trefilamento, forjamento e estampagem. Processos com remoção de material, usinagem convencional. Um processo bastante comum é o torneamento, que pode ser num torno convencional ou num torno CNC. A principal característica do torneamento é que a peça gira e a ferramenta
percorre essa peça em movimentos lineares, removendo o material. Outro processo bastante comum é o fresamento. Assim como no caso do torneamento, pode ser feito em máquinas convencionais e também em máquinas ACNC, com controle numérico computadorizado. A característica do fresamento, diferentemente do torneamento, é que a peça permanece fixa e a ferramenta gira, rotaciona e percorre esta peça, removendo o material. Outro processo com remoção de materiais bastante comum é o processo de retífica. Na retífica, um rebolo abrasivo gira em alta velocidade e a mesa, no caso da retífica plana, faz movimentos alternados, promovendo a remoção de material na peça. Na retífica cilíndrica, tanto o rebolo como a peça giram e o rebolo percorre a peça, removendo o material. Hoje em dia, com o advento de novas tecnologias de máquinas, ferramentas e sistemas de controle e automação, fica muito difícil classificar as diferentes máquinas. De fato, diversos equipamentos combinam as diferentes operações de torneamento, de fresamento, de retífica, em que tanto a peça como as ferramentas dispõem de diversos graus de liberdade de movimento e de operações. Outros processos com remoção de material, os chamados processos especiais. Um processo bastante comum atualmente é o corte de chapas a laser, que tornou obsoleto em muitos dos casos as antigas ferramentas de estampo. Nesse processo, um feixe de laser de alta energia atinge a peça e a atravessa, removendo o material. Devido às altas temperaturas geradas, o material passa, praticamente instantaneamente, do estado sólido para o gasoso. Processo similar, mas com outra tecnologia, é o corte a plasma e o por jato d'água. Outro processo classificado como especial é a sinterização, em que granulados metálicos são compactados em um molde, aquecidos em alta temperatura. Esses grânulos sofrem microfusão, agregando esse material. O processo é vantajoso em peças de pequenas dimensões e que necessitam uma grande produtividade, como peças na indústria automobilística. Processos sem remoção de material. O primeiro processo sem remoção de materiais ou de cavacos de que trataremos é o processo de injeção de plásticos. Afinal, os produtos plásticos estão no nosso dia a dia. No exemplo, mostramos a produção de cadeiras plásticas injetadas. O braço robótico é somente um acessório para automatizar e aumentar a produtividade. O processo de injeção plástica consiste na fundição de granulados plásticos que são recalcados, injetados sob pressão dentro de um molde. Essa injeção é feita por um pistão ou uma rosca sem fim. O molde deve ser resfriado de uma maneira controlada, normalmente com água, mas também é utilizado nitrogênio líquido, em casos mais severos. Aqui vemos um detalhe da injetora plástica. Existem diversos modelos, diversas capacidades e diversas produtividades e graus de automação, como vimos no exemplo das cadeiras plásticas.
Um outro processo de conformação sem remoção de material é a fundição. A fundição é um dos processos de produção mais antigos que existem, desde a pré-história. Fundição é um processo para a produção de peças metálicas, em que um metal líquido preenche uma cavidade, que pode ser um molde de areia ou coquilha. Na fundição se produz tanto peças acabadas como lingotes, que é a base para a produção de chapas, barras e perfis diversos. A matéria-prima para a fundição do aço vem dos alto-fornos, onde é produzido o gusa, que é um material derivado do minério de ferro. Após passar por diversos processos, são produzidos os lingotes, que podem ser fundidos em novas peças ou utilizados na produção de matéria-prima para usinagem, como barras, ou para estampagem, como chapas. Atualmente, para a produção dos lingotes, o processo mais comum é o lingotamento contínuo, onde o material fundido é conduzido por meio de rolos que os deixam numa espessura adequada e depois é cortado na forma de lingotes. O processo todo é bastante controlado. Outro processo é o forjamento. Temos o forjamento por martelamento, onde uma massa em que uma peça denominada martelo desfere golpes sucessivos sobre a peça em produção, em estado pastoso. Isso permite a produção de peças com diversas geometrias. O martelo tem uma massa entre 200 a 3.000 kg. E o impacto é provocado por queda natural, de 1 a 3,5 metros. Outro processo de forjamento é a prensagem. É um processo em que possibilita-se um controle maior, por ser gradativo. A peça fica bastante homogênea, sem concentração de tensões. Outro processo de produção sem remoção de material é o repuxo, em que um macho deforma uma chapa contra uma cavidade. Outro processo é a soldagem, que é um processo, ao invés de remoção, por adição de material. Existem diversas técnicas e metodologias de soldagem. Não trataremos de todas aqui, pois não é o objetivo desta aula. Como já vimos no início da aula, existem diversos outros processos para se projetar a produção. Nesta videoaula, vimos apenas alguns deles e deve se adequar a cada uma das características do processo e necessidades de produção. Para dúvidas e discussões sobre o conteúdo ministrado nesta aula, utilize o fórum e nossos encontros virtuais online, todas as quartas-feiras, das 19 às 20 horas. Até a próxima e bom estudo a todos.